Olá a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa reflexão de hoje tem o título de As Varas e a Videira. Está também em João, no capítulo 15, no versículo 5. E Jesus nos disse: Eu sou a videira, e vós são as varas. E o que Jesus quis dizer com isso para nós, nesse mais um desses ensinamentos? Vamos pensar assim, vamos pensar numa árvore com um tronco bem frondoso, com seus galhos verdes, suas folhas. Algumas árvores dão flores, outras dão frutos. Vamos dizer que o tronco, ele passa a seiva para os galhos. Vamos trazer então para a nossa mente que Jesus é o tronco e nós somos os galhos. Então Jesus, com seus ensinamentos, com seus exemplos, ele traz para nós o quê? A seiva que passa para os galhos e é o nosso fortalecimento, é o nosso aprendizado de cada dia, no nosso dia a dia, na nossa vivência. Através do quê? Através dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Porque Jesus, ele não só foi o amor, como exemplificou o amor, como exemplificou a caridade, a compreensão. Então, tudo que vem dele sempre vai nos fazer crescer, sempre. Essa é a seiva que o tronco passa para os galhos. E aí, por que eu disse que esses galhos, às vezes, eles dão folhas, e às vezes dão flores, e às vezes até dão frutos? Por quê? As folhas é o que nós conseguimos reter desses ensinamentos através da nossa caminhada. Por isso, muitas vezes, nas árvores tem folhas grandes, folhas menores, e até tem folhas que caem. O que são essas folhas que caem? São aquelas folhas que ainda não conseguiram reter a seiva que passou para o galho. Ela não conseguiu se alimentar. Aí ela cai. Então também é o nosso aprendizado. Muitas vezes, nos exemplos de Jesus, nós retemos aquele exemplo, aquele ensinamento, e nós começamos a trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar, o que acontece? Cresce dentro de nós aquela vontade, aquele desejo de se melhorar. Essas são as folhas maiores, mais bonitas. Tem aquelas um pouco menor, que a gente pega os ensinamentos de Jesus, a gente tenta trabalhar, mas a gente ainda tropeça. Essas são as folhas médias, vamos falar assim. E tem aquelas que caem do galho, que não conseguem ficar lá no galho. Essas daí são aqueles ensinamentos que nós ainda não conseguimos praticá-los, mas estamos nos esforçando. E o que são as flores nesse nosso pensamento da árvore? As flores é quando nós já conseguimos praticar esses ensinamentos. Já conseguimos no nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então são flores, são belas. Por quê? Além, a seiva do tronco já passou para o galho e o galho já está dando flores. Ele tem folhas e já está dando flores também. Então é aquilo que nós já conseguimos praticar. E aquelas árvores que dão frutos? É quando nós conseguimos reter o ensinamento, nós nos esforçamos para praticá-los, nós já conseguimos praticar alguns, e isso são os frutos de todo o nosso esforço. Então, nós pensamos naquele tronco,
naquela árvore bonita, que somos o tronco é Jesus e o restante da árvore somos nós. Nós somos o galho da árvore e o restante desse galho, o que que é? É tudo que nós conseguimos praticar, é tudo que nós conseguimos vivenciar nesse estágio que nós estamos nessa vida. É tudo que nós conseguimos reter dos ensinamentos de Jesus, que nada mais é que a seiva que passou do tronco para o galho. E aí vocês podem me perguntar, Gorete, e aqueles galhos que caem da árvore? Ah, uma boa pergunta. Os galhos que caem da árvore são galhos que vão ser replantados. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de nós nunca. Então, se nesse momento aquele galho caiu da árvore, por algum momento ele não conseguiu reter os ensinamentos, ele não conseguiu praticá-los, ele ainda está num outro estágio de aprendizado, e ele vai cair, e às vezes ele seca, mas para Jesus, ele não morreu, porque Jesus não desiste de nós em tempo algum. Então, aquele galho, mais para frente, ele vai vir de novo no tronco, todo ressecado, todo mirradinho, mas aí a seiva vai passar para ele novamente. E em algum momento, ele também vai ficar um galho verde e ele também vai dar folhas, flores e frutos. Porque essa é a mensagem de Jesus para nós. A mensagem dele é que ele não desiste de nós em tempo algum. Então, para nós encerrarmos, vamos ficar com a reflexão de hoje. Eu tenho o tronco, que é Jesus. Eu sou um galho. Em que estágio eu estou nesse galho? Eu já tenho várias folhas grandes, eu já tenho flores bonitas, eu já tenho frutos também? Porque os frutos são o que nós já praticamos. É quando nós já conseguimos exemplificar, não falar, mas as nossas atitudes já são de exemplos. Não em todos os casos, porque tem aquelas folhinhas que ainda caem. Mas nós estamos nos esforçando. E vamos ser, sim, desse tronco maravilhoso, um galho muito lindo. Porque esse é o trabalho de Jesus para conosco. E esse é o esforço que nós temos para estarmos dentro do Evangelho de Jesus. Então, eu sou a videira e vós são os galhos. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus e muito obrigada.